Hoje vamos conhecer em nossa jornada o livro de João, o Evangelho de João, o quarto dos evangelhos, o quarto livro do Novo Testamento. João aqui, no caso, o autor do livro, é aquele João, um dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Durante todo o seu livro não é citado o seu nome. O nome de João não é citado nenhuma vez. Isso dá um dos indícios de que ele é o autor do livro. Ele não cita o seu nome, pelo contrário, ele fala de si mesmo como o discípulo amado. E é interessante que ele cita várias vezes essa relação de amor que ele tinha com Jesus como a principal característica dele, da relação de Cristo com ele. Ele é o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor, e nós vamos ter o Evangelho de João como o Evangelho do amor. Por quê? Porque o tema amor e o quanto Deus nos amou, ele está presente em todo o livro de capa a capa, do livro de João. E também o tema sobre a divindade de Cristo e quem é Cristo. O Evangelho de João ele foi o último dos 4 evangelhos a serem escritos. Então, ele foi escrito depois de Marcos, Lucas, depois de Mateus. Então, João escreve o seu evangelho. E dá a entender o quê? De que os outros evangelhos, as narrativas a respeito do que Jesus fez, já estavam bem consolidadas. Todos já sabiam o que Jesus fez. Então João disse, eu vou acrescentar eu vou escrever algo relativo a quem Jesus é e ao que Jesus queria com a sua mensagem. Qual é o significado? Enquanto os outros 3 evangelhos estão preocupados em narrar o que Jesus fez, em narrar a história, João não está preocupado com isso. Por isso o Evangelho de João, ele é maravilhoso para ser lido e compreendido. Ele é um dos mais lindos de todos. Mas se você quer entender a história de Jesus, talvez ele não seja o melhor livro no sentido histórico, porque ele não vai se preocupar em contar tudo que Jesus fez. Não é essa a preocupação de João. Inclusive, João narra poucos milagres de Jesus, mas ele está preocupado sim em mostrar quem Jesus é e por que Jesus veio à Terra. Então, ele é um livro maravilhoso para nos ensinar sobre Jesus. Se você já está há um tempo na igreja, eu indico a você ler profundamente, estudar e meditar todos os dias no livro de João. Inclusive, eu quero dizer uma coisa já desde o início aqui dessa nossa conversa, que o livro de João precisa ser mais lido pela igreja dos dias de hoje. Sim, a igreja continua muito centrada no que Jesus fez, nos milagres, na operação. E Jesus, ele faz milagres ainda até hoje, mas o milagre, segundo o livro de João, ele tem uma finalidade, o sinal é chamar a atenção para Deus, é trazer as pessoas para Deus, para que elas sejam salvas, para que elas recebam a nova vida, para que elas nasçam de novo. Esse é o centro do Evangelho de João. O milagre ele não tem um fim em si mesmo. O fim do milagre é apontar o Salvador. O fim do sinal é apontar o Cristo, porque o que nós precisamos é do Cristo. Ele é o maior presente de todos, maior que um milagre, maior que uma cura. Jesus, ele é o maior presente que nós podemos ter. E João vai deixar isso bem claro em suas sentenças. Ele vai tratar vários temas muito interessantes. Ele foi o último dos 4 evangelhos, como eu disse, escrito em torno de 90 depois de Cristo. Pela maioria dos estudiosos chegam nessa data. João ele era bem jovem quando foi discípulo. Alguns estudiosos falam inclusive que ele teria talvez 15, 16, 17 anos quando foi chamado por Jesus. Ele foi chamado junto com seu irmão, ele era um dos filhos de Zebedeu, e é uma passagem que a mãe dele, intercede por ele. Num dos evangelhos fica bem claro isso, que a mãe dele chega, e intercede por ele. Então, por que a mãe iria falar com Jesus e não ele mesmo? Talvez porque ele era menor de idade. É interessante que João ele era bem jovem, diz que ele colocava sua cabeça, reclinava sua cabeça sobre o ombro de Jesus. Às vezes a gente tem uma ideia de João velho, nos quadros pintados lá na Santa Ceia, João bem velhinho. Não, João era um gurizão, no máximo 20, 22 anos, no máximo. No mínimo, talvez 15, 16, 17 anos. Então, quando ele escreve em 90 depois de Cristo esse texto, ele tem seus 65, 70 anos. Então, não é tão... no máximo 75 anos de idade. Ok? Então, o Evangelho de João, ele foi escrito já no final da vida de João. Claro, um pouco antes dele escrever o livro de Apocalipse, que também foi escrito por João. Nós vamos depois ver, no decorrer dos próximos livros que nós vamos estudar, você vai conhecer as 3 cartas de João, 1ª, 2ª, 3ª João, e também o livro de Apocalipse. João escreveu ao todo 5 livros que estão no Novo Testamento. Ele escreve o Evangelho, 3 cartas e mais Apocalipse. O livro de João vai ter
longas falas de Jesus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas colocam pequenos trechos do que Jesus falava de forma resumida, João vai colocar longas conversas de Jesus, inclusive conversas que não estão narradas nos outros evangelhos, conversas que Jesus tinha com os discípulos quando ele estava à mesa, conversas de Jesus. No capítulo 14, 15, 16, tem uma conversa linda de despedida de Jesus com os discípulos, onde ele fala que ele estava preocupado com eles, que iam ficar no mundo, mas que ele ia para o Pai, preparar um lugar. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu quero destacar algumas passagens de João para que você conheça melhor esse livro, estude ele. No primeiro versículos de João, João capítulo 1, versículo 1, é interessante que ele começa com o mesmo início que tinha lá no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Lembra que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui ele diz, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. E depois no versículo 14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Olha só, então ele começa dizendo o seguinte, eu estou falando sobre Jesus, mas Jesus não é só um homem nascido aqui nessa terra, filho de Maria, ele é tudo isso. Mas eu quero mostrar a eternidade. Jesus, ele sempre existiu com o Pai. Lá adiante ele vai dizer, né? Jesus mesmo fala, eu sou um com o Pai. Ele várias vezes se identifica como eu sou. Eu sou é Yahvé. É o título que Deus deu a si mesmo. Jesus se identifica como Deus. Já se sabia pelos outros textos que Jesus era filho de Deus. Mas há uma interpretação que talvez se tinha errada naquela época, de que esse ser filho de Deus significava que ele era um filho de Deus como nós somos filhos de Deus. Não, ele não é um filho de Deus, ele é o Filho unigênito. João 3,16 é um resumo de todo o Evangelho. Ele diz, né, o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha só, o amor é o motivo de tudo. O motivo do Evangelho, o motivo da criação, o motivo da Bíblia, o motivo de Jesus vir à Terra é o amor. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira, Ele nos deu o seu Filho unigênito. O único Filho criado da mesma estrutura, criado não gerado. O único Filho que Ele tem que é igual a Ele. Que é Deus como Ele. Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja destruído pelo pecado, pelas coisas que se perdem, mas receba a vida eterna. Então aqui ele já mostra o motivo, ele mostra o meio pelo qual Deus fez, ele mostra quem é Jesus e ele diz o nosso destino, ele diz a finalidade, que é a vida eterna, a eternidade que habita em nós. Então João, ele é um evangelho completo. Não que os outros não sejam, mas como ele foi escrito depois, ele disse, tem algumas coisas importantes de serem ressaltadas nesse caminho. E eu quero que vocês conheçam o coração de Jesus. Esse é o objetivo do livro de João. Ele tem passagens maravilhosas que não são citadas nos outros evangelhos. Por exemplo, a conversa dele com a mulher samaritana. É uma conversa maravilhosa. Jesus se depara com uma mulher num poço, uma mulher estrangeira, e ele fica conversando com ela um tempão, dá atenção para ela, torna ela uma evangelista, restaura a vida dela, uma mulher que era mal vista. Sabe? Nós temos outras passagens maravilhosas, né? Aquela conversa, várias conversas que Jesus teve com pessoas, são conversas maravilhosas de Jesus, né? E que vão mostrando quem Jesus é. Por exemplo, a conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, um religioso. E ele dá a mesma atenção para Nicodemos que ele deu para a mulher samaritana. Interessante, né? Ele não privilegia o religioso, mas ele também dá atenção ao religioso. E ele diz para o religioso uma coisa, cabe a ti uma coisa, está faltando uma coisa, você tem que nascer de novo. Meu filho, você tem que nascer de novo. Senhor, mas eu já conheço toda a Bíblia, eu já tenho uma história. Não importa a tua história, se tu não nascer de novo, tu não vai entrar no reino de Deus. Então, o livro de João, ele é maravilhoso. Eu convido você a ler esse livro, a estudar ele, né? A enxergar Jesus pelos olhos de João. João capítulo 14, versículo 1 diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai
há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois eu estou indo vos preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Com esta frase eu termino este estudo e eu indico que você leia o livro de João. Jesus foi preparar um lugar e ele vai voltar para nos buscar. Jesus nos ama, esse é o motivo de tudo. E a eternidade está preparada para nós. Ela já está em nosso coração. E um dia viveremos para sempre nos lugares preparados por Cristo para nós. Esse é o motivo de tudo. Esse é o sentido de tudo. A eternidade. Os milagres são maravilhosos. Jesus continua operando, mas eles apenas apontam uma realidade muito maior, algo muito melhor, que é viver eternamente com Deus, que é ser cheio da presença de Deus, que é estar numa relação de amor com Cristo. Esse é o objetivo de toda a Bíblia.